Bom, estou tendo a honra e o privilégio de receber aqui hoje um dos caras. Olha, você é um dos caras, você sabe que não é só do surf, né? Você é um dos caras mais importantes do esporte, não só brasileiro, mundial, um embaixador, né, do surf brasileiro, Rico de Souza. Porra, obrigado demais por ter vindo. Veio lesionado, veio no sacrifício, né, cara? Veio aqui, tá mancando. Semana passada eu estava surfando na Macumba, né? O mar estava bom, tinha um tamaninho, eu peguei a onda e no final da onda ela fechou e a prancha voltou na minha perna. Pegou bacana. Parece até que eu sou jogador de futebol, sabe aquela pancadão? Porra, você estava mancando ali igual o jogador mesmo, parecia... Falei, tá fora do clássico. Tô fora do clássico, mas não tem nada. Aliás, olha essa prancha linda que você fez aqui, a gente tinha que botar aí no cenário, vai ficar aí, né, com a gente. Só que tá o símbolo do Flamengo, mas atrás... Tem que mostrar a cara do meu pai. O que foi legal dessa prancha, que foi uma surpresa para o seu pai, porque eu sabia que ele estava voltando do Japão, né? E aí eu combinei com o pessoal do Flá TV. Isso. E aí fui lá durante o programa, sem seu pai saber. E aí fui lá, entrei e dei esse presente para ele, né? O meu amigo Vegeta, que era apresentador do Flá TV, que já teve aqui, ele falou para mim, eu falei que você vinha aqui, ele falou, pô, fala lá. Falei, claro, pô, isso aí foi uma surpresa. E o que é muito legal, que eu era vizinho, eu morava ali do lado, morei anos e anos do lado, quando não era Flamengo ainda, o Ninho do Urubu. No Ninho do Urubu. Tem a casa, tem o Ninho do Urubu, tem a casa do Zelito, outro terreno onde tem uma fábrica agora, era a minha casa, morei ali de 75 até 2000, né? Aí, muito legal. Então, é bacana. E o teu pai, além dele ser um grande jogador, né, eu acho que ele é uma pessoa... Eu sou flamenguista, me orgulho, né? Mas ele ultrapassa todos os limites pela elegância, pela humildade, pelo ser humano que ele é. De né? todos então, os clubes, né? De torcedor. Isso é uma coisa maior do que o futebol, pelo menos para mim, né? Então, eu falei... Vou fazer uma homenagem pro meu camarada. Cara, ficou demais, ele ficou emocionado, lá, foi legal, assim, a surpresa, ótimo, né? E o que é legal que eu faço parte do CNA, Conselho Nacional de Esporte. Seu pai era o presidente, né? Ele foi presidente durante um tempo. Então a gente tem uma relação muito legal também, o Lárcio Grael também era. Você conheceu ele lá atrás, né? E sempre que eu falava de alguma coisa, ele falava, pô, o Rico, tem que conhecer o Rico. Gente fila. Quantos metros tem essa prancha? Assim? Essa tem 7 pés, né? Ela tem um modelo de GAN, que é uma semi-GAN, prancha de onda grande. Então fica com um design legal, que nem uma Ferrari, né? Tem um estilo bonito. Porque você fez uma que você foi pro Guinness? 9 metros? Foi 9 metros? Não, eu fiz. Tem 6 recordes mundiais. Eu tenho um de 8,17, a maior prancha do mundo, 9,17 e 10,7. E agora já está pronto uma de 11,5. Quem fez? É a sua? Tá lá pronto. Pelo amor de Deus. Eu soube que foi um japonês que tomou teu recorde uma vez? Eu fiz de 9,17, ele fez de 9,20. Cara, é bom. Aí eu fiz uma japonês, Japonês não é mole, não. O japonês é bom de tecnologia, né? Não sei como é que eles não fizeram uma tecnologia pro cara deslizar na prancha. O que é legal que a dele era de isopor, era um material bem leve, a minha eu me matava para carregar, a dele era levinha. Tem que ter respeito. E tem 3 recordes mundiais também. A Austrália tinha 38 surfistas na mesma onda. Eu botei na Macumba, na mesma onda. O cara tem que ficar no mínimo 10 segundos. Nossa. 38. Eu botei 42 na Macumba, depois botei 84 em Santos, depois botei 100. 100 caras na mesma onda. Gente, papo de maluco, que doideira. Né? Eu vou botar 100 caras no campo de futebol, vou dizer os times com mais vou botar no recorde. Tem que bolar no futebol. Não, tem que bolar. Cara, que mas o que é legal é que todos esses recordes eram em função de preservação do meio ambiente. Maneiro, o da Macumba aqui também era uma época que o Rio de Janeiro estava muito violento, então queria mostrar que a gente ainda é a cidade maravilhosa. Além, tinha um apelo, né, um apelo cultural, assim, mais legal, ou ambiental, né, mais importante do que apenas o recorde. Né? Mas eu preciso perguntar, uma prancha de 11 metros, como é? 11 metros e quanto? E meio. 11 metros e meio? Bom, você consegue ficar em pé nela sem ela mexer? Ela vai entrar na água com ela? Você tem que entrar na água para bater o resto? E você tem que... Pode te ajudar a botar na água, mas na água você tem que entrar sozinho, entendeu? Ninguém pode te ajudar. Tu já testou esse negócio? Essa daí não, a de 11,5 não. Essa daí é big, essa daí é cascuda. E quem é que como é que fala? Como é que documenta isso? Tem que ter uma pessoa lá filmando. Não, é complicado. É mais difícil regulamento. Você tem que ter um cara filmando, tem que ter juiz, tem que ter um cara do Guinness, né?
como é que se fala, tão simples, né? A de 10, como é que era? 10 e quanto? 10,7. Essa é tua, teu recorde é teu hoje. É meu, até hoje, né? Ninguém tirou esse recorde. Não, por enquanto não, mas se quiser tirar... É tão maluco, ele quer bater o próprio recorde, mas daqui a pouco sabe... Mas se quiser tirar, pode levar que eu não faço questão não, tá tudo certo. Ai, meu Deus. Mas os 10 metros, você ficou quanto tempo na água com ela? Não, o 2,7 metros foi de stand-up, então foi o mais fácil que eu fiz, que a gente vai vivendo, vai ficando mais inteligente, né? Então foi só remar, né? Então tinha uma prova de natação muito famosa, né, em Copacabana, aí eu conversei com meu amigo, e aí bati lá e foi bem legal, mas essa aí foi a menos suada, porque as outras todas foi braba. Pô, eu quero ver o vídeo quando você fizer essa de 11 metros e pouco, eu quero... Isso aí, vamos lá, vamos junto. Quero ver. Você me chama de novo. Não, dá nós 4 aqui, todo mundo lá, né, sentado na prancha. Aí, dá para ir a família toda. A família toda. Chama meu pai, fala assim, vai você e teus netos lá dentro da prancha. E o que é legal, que teve uma das vezes que eu fui tentar, eu passei parafina só até a metade da prancha, né? Entendeu? Porque a prancha é muito grande. E aí, por alguma razão, eu escorreguei e andei para a parte que não tinha parafina, né? E aí, quando eu entrei lá, eu escorreguei e aí dei várias cambalhotas, só que eu não fui para dentro d'água, eu fui dando cambalhota em cima da... Então foi cômico, se botasse lá naquele programa de coisa gozada do Faustão. Pegadinha do Faustão, né? Vídeo cacetado. Vídeo cacetado. Ia ganhar... Ia ganhar outro recorde. Outro recorde, todo mundo rindo de mim. Mas falando assim, de recorde, de eventos especiais, eu tive a oportunidade de ser convidado pelo COB para surfar durante as Olimpíadas com a tocha olímpica, né? Nossa, foi um orgulho danado, né? Aliás, eu tenho aqui, tem uma foto que você trouxe aqui, o quadro. Olha aí, ó. Deixa eu mostrar aqui na câmera, aqui, ó. Olha aí. Bonito, né? Isso aqui foi em qual praia? 2016, Praia da Macumba, lá onde eu tenho o Rico Point. Olha aqui, momento especial no programa, no Rap 77, e ela tem um verdinho ali, olha lá, verde ali, bonita ali, combina com o programa. Ó. Muito bonito, né? Olha que linda, cara. Né? Aí eu botei ela dentro dessa caixa aqui, porque às vezes eu faço exposição, e aí você deixa só a tocha, às vezes eu esquece que é levar de presente, né? Porra, né? Aí demais, eu botei dentro da caixa aqui. Sabe que é uma coisa que meu pai, assim, ficou bem magoado, porque ele teve que carregar a tocha no Japão, quando teve a Olimpíada do Japão. Ele não foi convidado aqui? Eu não lembro qual foi a história, ele pode contar melhor do que eu, mas ele já contou que não recebeu o convite. Então dou a minha tocha para ele, que eu Zico vale tudo. Pois é, mas um cara que nem ele fazendo, tem que fazer no Japão para é brincadeira, né? Que ele é orgulho nosso. Mas, cara, parabéns, cara. Isso é uma coisa pro resto da vida, né? Mas a história é legal. Conta a história, porque eu vi você num jet ski, aí depois vi você no meio da onda com esse negócio acesa. O que foi interessante, o Marcos Vinícius me convidou para surfar com a tocha olímpica, eu estava indo para o Havaí. Estava indo para o aeroporto. Daí eu falei, não, Marcão, beleza, tudo certo, vou lá. Aí quando eu parei para pensar, cair com a tocha olímpica, eu vou ser o cara mais famoso do mundo, né? o maior trouxa do mundo, né? Que pagou a tocha. Eu falei, pelo menos... acho que todos pensam assim também. Aí se eu deixar cair... Eu tenho que me dedicar, né? Que correr tem o seu mérito, mas surfar é mais complicado, né? Aí eu peguei um pedaço de pau para simular com uma tocha, o pessoal do Gemar me ajudou a treinar e eu treinei mar pequeno, mar mexido, mar grande. Fiz um treinamento, assim, um planejamento para poder dar o melhor de mim, né? Porque era uma função difícil, eu não podia dar mole, né? Sim. Não podia cair, pelo menos era o meu objetivo. E uma semana antes da Olimpíada, né? Eu estava surfando no mar bem grande, no Recreio, ali no canto do Recreio, estava com 2 arrebentações e dei um jeito na coluna. Aí tive que sair meio carregado da água, aí tomei os anti-inflamatório, relaxante muscular, e no dia das Olimpíadas eu não sabia como é que meu corpo ia reagir, né? Eu não tentei fazer exercício nenhum, então ninguém sabia de nada e eu tinha que estar com a mente forte para poder não vacilar naquele momento que era antes da corrida. Então, tinha mais de 100 jornalistas que eram... Aí eu falei, meu irmão, aí foi capa do Wall Street, foi capa dos principais jornais do mundo, né? E aí eu estava meio adrenalizado, né, da parada. Aí, para completar, o cara que me treinou, mudaram ele. O cara que eu treinei durante 3 meses, não podia, tem que ser um cara do COB.
entendeu? Aí botaram uma pessoa que olhava pro olho do cara, e eu falei, vai! Era o momento de... Você habitua, né? No futebol, claro, o Zico tá lá, ele olhava pro cara, já sabia que tinha passar a bola, né? Aí eu falei, e agora, cara? Agora o negócio vai... O famoso joga por música e tal, já sabia... Aí vai complicar, né? E aí, mas chegou lá na hora, você anda com jet muito rápido, você cai. Você anda muito devagar, você também cai. Mas qual é o processo? Como é que era? Quanto tempo era? E aí você tinha que começar no jet ski para depois ir para... Como é que era? Eu não podia sair no meio da... Como é que você fala? Da arrebentação. Eu tinha que finalizar na areia. Né? Então a única maneira... Eu não podia pegar a onda e sair e a onda acabar antes de chegar na areia. Entendeu? Então teve que ser no jet ski. Então o cara me pegou no jet ski... me passou a tocha, né? E aí ele me levou, estilingou e eu saí lá na areia com a tocha aí. Então ficou bonito, assim, ficou elegante, entendeu? Não, ficou lindo, mas assim, é uma loucura. Você ter a concentração, tudo bem que você domina aquilo ali, mas porra, negócio na mão, na água, vai saber, né? Tinha que sair na areia. A ideia, eles não queriam que a onda, como é que se fala, se ela acabasse antes de chegar na areia, aí ia desequilibrar a tocha, então eu já saía andando na areia, né? Aí ficou bonito. Mas sabe quem me ajudou? Deus. Claro, ele tá sempre. Tem sempre o cara treina bastante, né? Então, não, e você tem uma história com o mar, porra, que assim... É engraçado, eu não sou um cara assim, eu sou muito urbano, mas eu sou muito... Mas, cara, eu olhava, quando eu era novinho, 9, 10 anos, eu ia sozinho com meus primos, com aquela Moribug, né? Moribug. Aí eu amarrava com a borrachinha na cordinha. A cordinha, e a gente ia sozinho pro mar e tal. E a preocupação era sempre assim, porque o mar, mesmo sabendo nadar, às vezes ele vai levando, né? Tem gente que vai embora. O mar, você tem que ter a leitura dele para poder usar a força dele a teu favor, né? Eu sempre nadei muito bem, sempre achei que isso era tranquilo para mim, mas eu vejo algumas pessoas que morreram aí, né? Ator e tal, e eu fico, caramba, o cara sabia nadar, como que não, que às ele, vezes né? Aqui na Barra, até o GEMAR, né, o Grupamento Marítimo, faz um excelente trabalho nas praias do Rio de Janeiro, com um número de óbitos muito pequeno, né? Mas a Barra, o pessoal normalmente vem da linha amarela, vem assim, inland, né, como é que chama, vem lá de dentro, né? Chega na praia, aí tá a praia linda lá. Aí onde não tem onda é a vala, justamente onde é a correnteza que leva para fora. O cara que é leigo, não sabe, o lugar seguro é onde é o banco de areia, onde a onda está quebrando, aí a onda te traz para a praia. Ele acha que lá é mais tranquilo, no cantinho, não tem onda, ali leva. Aí leva ele, aí cai um, aí vai o outro salvar, aí vai o outro. Aí... E mesmo o cara sabendo nadar, tem uma hora que leva mesmo, né? Leva o mar você tem que saber, como é que se fala... Ter a leitura do mar, saber respeitar ele, saber usar a força do mar a seu favor. Sim, entendeu? então, mas eu tô falando isso porque eu novinho, eu adorava ir lá, ficar no mar e tal, mas assim, a gente ficava meio, né, mesmo assim, sendo corajoso, mas eu nunca tive essa coisa de tipo, que nem você novinho, você já sentia, falava, cara, sou louco por isso. Eu sempre gostei de pescar e antes de surfar eu pegava jacaré. Né? Claro, jacaré. Não, então eu sempre tive essa integração, fazia caça submarina, né? Então o mar faz parte da minha vida, né? E eu gosto muito de remar, eu tenho umas pranchas especiais, então eu fazia durante muitos anos eu fazia Canto do Recreio até o Quebra-Mar, remando, né? E nas ilhas, né? Então, aliás, você falou que tem quantas pranchas em casa? Eu tenho em casa mais ou menos umas 100 pranchas, né? Caraca. Eu tenho 60 lá no Aquarrio, que é o Museu do Eu fui lá, tirei foto do negócio do Aquarrio, lá lindo, aquela prancha enorme que você viu lá? Eu vi várias. Aquela ali era, uma enorme. Tem uma grandona, eu tirei foto. Aquela é pequenininha, aquela ali é o netinho, pequenininho, que é a que está guardada lá na Macumba, aquela é biga, aquela dá medo. Cara, né? Eu tirei foto, eu fui lá levar meus filhos lá para conhecer, eu falei, cara, é todo mundo rico aqui. E é legal que já passaram o Aquarrio do grupo Cataratas, né? Então, o Foz do Iguaçu, o aquário, o zoológico, né? Então, já passaram 5 milhões de pessoas no aquário, né? E viram um museu, consequentemente. Então, é legal que você mostra para outras pessoas a cultura do esporte. Tem a prancha do Medina, do Mineirinho, minha primeira prancha de madeira, né? Então, a minha missão, que nem teu pai, a missão dele é o futebol, o meu é o surf, né? Então, fazer o surf ser respeitado, né? Como agora os Brazilian Stars, os 4 campeões mundiais, né? Fizeram um trabalho de engrandecimento, né? Então, mas olha só, existe uma diferença muito grande, quem era, que nem meu pai, ou a gente mesmo, qualquer ano, qualquer época, que o futebol é o esporte número 1 no Brasil, sempre foi e tal. Eu estava falando de você aqui ainda agora, a gente estava conversando aqui, o pessoal, porque eu falei assim, você
O surf, o próprio jiu-jitsu. Eu amo rap, então rap americano, essas coisas, a cultura do hip hop antigamente era marginalizada, era uma coisa que se você gostava, pô, tu é maluco e tal, não sei o quê. E você tinha uma família, a tua família não entendia, né, que você gostava dessas coisas, porque era uma coisa marginalizada. Então, e você hoje, passando, pô, quanto tempo? 50, 60 anos, 50 anos Não, daquilo. eu comecei a pegar onda em 64. Então, já tem mais de 50 anos, né? 60. Cara, o surf hoje é uma potência. Potência. Né? Eu tô falando do rap porque assim, é a cultura mais incrível que tem em tudo que é lugar. O jiu-jitsu, o UFC hoje é o maior. Incrível. Que eram tribos, né, cara? Que, tipo, as pessoas olhavam para vocês, pô, esse cara. E principalmente, o que eu ia falar, o surf não era muito bem visto antigamente porque não tinha cordinha, não tinha o leash. Sabe, a cordinha que amarra o pé à prancha. Sei. Então, o cara estava pegando de pranchão no arpoador nos anos 60, ele caía da prancha, a prancha vinha na areia no verão, e uma onda só quebrava a cabeça de 3, 4 caras numa onda só, né? Então, a mídia sentava o pau, o surfista era cabeludo, não trabalhava, né? E aí eu tentei melhorar a imagem do surf, tentando me apresentar bem, falando bem para a mídia, mostrar que eu trabalhava, né? E outros surfistas também, como Pepe, Bocão e muitos outros. Que não era um bandido, moleque que queria nada. Então foi legal que a gente conseguiu, né? O surf, oficialmente, o surf começou quando, assim, tipo... Cara, assim, eu comecei o primeiro surfista que eu conheço foi em Santos, ele fez uma única prancha, né? Osmar Gonçalves, foi em 1938. Em 38 ele fez uma prancha. Mas no mundo é o quê? É por aí? Não, aí no mundo o negócio complica, né? Mas antes mesmo? Muito antes, né, cara? Então, o primeiro contato que teve no surf, que se fala, é o cabalito totora, já ouviu falar? Não. No Peru é uma canoa que os pescadores, há 2000 anos antes de Cristo, eles voltavam da pescaria, não surfando, mas em pé na canoa. Mas foi a primeira forma de ficar em pé no mar, né? Era voltando da pescaria para o vilarejo, o cara pegava uma onda ali, considerado surf. Mas a história do surf mesmo, ela vem dos tahitianos, né? Os tahitianos e os havaianos, que ficou mais famosa pelos havaianos, pelos reis havaianos, né? E aí os reis havaianos surfavam com prancha de madeira, uma madeira especial, coa, uma madeira nobre, né? Então, e aí quem era... Os plebeus não podiam surfar, então durante muitos anos, porque o cara surfava lá antigamente no Havaí, pegava onda e não queria trabalhar, entendeu? Já dá aquela moleza. não. Então, essa história de pegar onda da moleza, de ficar amarradão, de ficar curtindo a gaviota, de long time ago, né? E o engraçado é que o Peru, você falou do Peru, o Peru você disse que já era um centro já foi uma época que era... Você falou muito sério, pouca gente sabe disso. Né? Todo mundo falava aí, mas o Peru... Mas como você sabe disso? Que eu vi uma entrevista sua falando sobre isso. O cara tá bem informado. O cara que é malandro. Desculpa, palmas, tá vendo? Mandou bem. Porque o Peru... Desculpa, gente, ligado. Quando é que foi? Em 1969, os peruanos eram um país rico, de poucas famílias, tipo assim, umas 10 famílias era assim, né, que comandava, era o que tinha dinheiro lá. Então eles convidavam os melhores 20 havaianos, os melhores australianos, os melhores californianos e convidava para fazer um festival de tábuas havaianas, né? Então a gente ia para lá. Então meu primeiro contato assim internacional foi em 69, 70 no Peru. Fui eu, Maraca, que infelizmente não está mais aqui, o Carlos Mudinho, né? Então a gente foi lá competir. Então foi a primeira vez que a gente viu... Mas quando chamaram vocês era baseado, tipo, vocês já estavam disputando coisa aqui? Eu ganhei um campeonato aqui da Magno, que foi a primeira loja de surf aqui no Brasil? No Brasil, né? A Magno Surf, era na Gomes Carneiro, né? Ela é um cara que fez a moda do surf, calção do surf, vendia a prancha, né? Então eu ganhei o campeonato e aí resolvi ir para o Peru. Aí eu consegui um patrocínio nem tem mais essa companhia, era Brand Airlines. Era o Quezada, ele me deu um tique, aí fui pro Peru e, aí você vê, né, cara, assim, é que nem para um brasileiro o brasileiro sempre foi bom em futebol, então não serve tanto essa colocação. Mas para mim, chegar lá ver o campeão mundial, na época, em 69, o campeão mundial era o Felipe Pomar, que era peruano, né? Então. Aí depois o surf foi crescendo, né,
Em 72 eu fui para o Havaí disputar o campeonato mundial, eu fui campeão brasileiro de Ubatuba, né? E fui até dar uma palestra agora que fez 50 anos, eu fui para lá dar uma palestra para as crianças lá, sobre preservação ambiental. Você ganhou acho que 72, 73, não foi? Que foi, você ganhou, estudou bem, está informado. Eu sou antenado. Gostei de tá muito bom. Pensando o quê? Pô, tem de surf, eu sou o cara do surf. Acho legal porque até motiva, né, cara? Dá um gancho para você poder falar. Aí eu fui semana passada, mesmo com a perna ruim, eu tinha um cara guerreiro, guerreiro, cara. Aí, 6h30 dirigindo para lá, mas fui lá com o meu compromisso, né? Dirigindo, né? Porque senão agora, o Rio é considerado assim o início do que com vocês. É o Rio, né? O Rio de Janeiro era a nata. Não tinha lugar nenhum. Não, aqui quem começou desenvolver o surf aqui no Rio foram o pessoal da caça submarina, né? O Ricardo Charuto, da Richa, né? O Bruno Hermani, bicampeão mundial de pesca, o Santarelli, toda essa galera da Arduino Colaçan, né? Então essa galera que pescava, quando o mar estava grande, eles surfavam, entendeu? Eu trouxe aqui o Daniel Sabá, que é uma figuraça, meu irmão. É um dos programas mais engraçados que eu já vi na minha vida. Ele começou o programa com a gaita aqui. Agora ele está passando, né? Voltando. Você foi lá visitar ele? Claro, né? O Sabá é o cara... Mas ele viveu de novo, né? Não, ele viveu de novo e eu admiro ele pela garra dele, né, cara? Entendeu? Porque a situação dele a gente pode marcar de lá. Vamos, ele falou, depois ele fez uma live com meu pai, aí ele falou assim, Zico, você tem que dar moral pra esse teu filho, é sacanagem, ele é bom demais, ele tem que começar a dar moral do meu pai. Não, você tem que ajudar ele, o Sabá, cala a boca. Ele é muito engraçado, o Sabá é demais, cara. Beijo pro Sabá aqui. Sabá Show. Melhora, vamos aí te visitar, Sabá Show. Pô, o Sabá é um cara admirável, eu tenho visitado ele com certa constância, né? Aqui, falou de você. Ele é um cara assim que tem uma energia muito boa, né? Um cara do bem, né? Assim, tenho muita admiração por ele. Vocês que viveram aquela época do Rio, eu nasci em 77, então vivi anos 80, até o início dos anos 90, assim, o Rio de Janeiro era uma maravilha. Assim. Você que vivia aqui nesses anos 60, cara, ver o Rio hoje, cara, não é depressão não, cara. Cara, a cidade cresceu muito, assim... Digo mais em violência, estruturada, tudo, né? Sem estrutura, né? Alguns lugares que os prédios podiam ser mais baixos, como lá no Recreio, tem prédios muito altos, é bom para construtora, para imobiliária, mas é ruim porque ali o esgoto vai para as lagoas, né? Então isso não é positivo, mas a gente tem que trabalhar para melhorar isso, né? Eu acho que o pessoal está tendo mais consciência ambiental, tem que melhorar, mas... Acho que eu quis dizer mais do lado de violência mesmo, porque, por exemplo, eu já recebi muita gente aqui, atrizes às vezes, que falam, pô, eu ia pra praia, fazia tudo, agora eu tenho medo que eu vou lá, tipo, aí tem assalto, aí pega um velhinho, faz não sei o quê, e assalta uma... Ela fala, pô, a praia a gente ia, cara, eu ia de noite lá correr na praia. E não tinha problema. Hoje em dia a gente bota o carro ali na hora e fica antigamente, você fez corrida submarina, ficar namorando, né? Não pode falar, né? Olha só, estamos casados agora. Eu também sou, mas a gente olhava... Fazer o quê, né? A praia era um legal agradável. Que parava lá, corrida submarina, o cara parava na praia, aí ficava lá namorando e o pessoal tá vendo o mar, né? Vendo o mar, né? Só vendo. Via mais nada, né? Peguei o cara. Não, a Barra, aliás, era uma escuridão isso aqui, cara. Isso aqui é... Meu pai, olha, meu pai vinha com minha mãe pra Barra pra namorar, na época que era escurinho a Barra. Não é só a gente, até o Zico também. Mas no caso é a mesma esposa. Deixa ele. Deixa o homem quieto, né? Mas você tem uma paixão por... Eu falei isso porque como eu sou muito urbano, eu sou com Nova York, então você... Havaí, cara, tu é... Havaí é a minha casa. É a tua... depois da pandemia, você voltou para lá já, né? Já foi. Já foi. Esse ano eu estive lá bem no início do ano e estou marcado para ir dia 5 agora. Você é louco pelo Havaí. Só Havaí, cara, rejuvenesce, traz alegria, né? E eu me dou bem com os havaianos, tenho uma relação legal. Você tem, cara, todo mundo te conhece lá no Havaí, né? Lá no Havaí o pessoal gosta de mim, então é muito prazeroso, né? Eu pego onda, vejo as novidades das pranchas, as pinturas, visito os amigos, então é uma coisa muito saudável. Cresceu muito no Havaí também, assim, tipo... Não, assim, não, o Havaí é o lugar mais preservado que eu já vi na minha vida, mesmo, cara, entendeu? Galera que vai lá... Eu fui lá uma vez só. O Havaí, principalmente no North Shore, que eu estou me referindo, né? Que é o lugar, assim, mais the country, que eles chamam fazenda, mais assim. Cara, o pessoal lá...
só constrói casa, não deixa as leis. Eu tenho um amigo meu que, que tinha comprado uma área comercial em Sunset Beach, ali em Camelot, né? Ele comprou um lugar e ele ia fazer uma loja de surf. E aí ele tinha que preservar 2 paredes da arquitetura antiga, né? Sei. O cara derrubou as 2, aí perdeu a concessão comercial. Acabou. Mas lá ainda é tipo assim, eu lembro que a gente que é leigo, assim, a gente ouvia que o Havaí são as maiores ondas, é que eu não sei o quê. Ainda é hoje considerado o centro do surf o Havaí ainda? Ou o Havaí, mudou isso um pouco? Porque o Havaí, para mim, é o melhor lugar do mundo, porque é água quente, né? Você tem um sistema de segurança para quem pega ondas gigantes, você tem jet ski, tem helicóptero, você tem... Aliás, o Carlos Burle esteve aqui, contou cada história, cara, de onda... O Burle, eu tive com ele lá... onda gigante, né, cara? O Burle não é brincadeira, não. Eu tive com ele agora na escolinha lá em Ubatuba, ele foi com a turma lá, fui lá visitar ele, que eu acho que a gente tem que estar sempre junto com as estrelas do surf. Estrela é um nome inadequado, né? Com os grandes ídolos, né? E aí fui lá visitar a escolinha dele, aí mostrei a preservação que é feita lá. Ainda usa essa palavra, comunidade do surf, assim, a galera do surf. A tribo do surf. Tribo, né? E aí é muito bom, né? Ver o surf crescer, ver todo mundo prosperar, né? Porque quando a gente torce pelos outros, esse bem também vem pra gente, né? Você entende? Não sei, claro, porque o Brasil também, tirando o futebol, é aquela coisa, sempre tem aquela coisa de qual é o segundo esporte do brasileiro. Então, às vezes depende de ídolos, infelizmente, para, né, o vôlei, aí tá ganhando tudo, aí pá, o Guga com tênis, e o Gabriel Medina, quando começou, e agora o Ítalo, o Mineirinho. O Ítalo Ferreira, nossa senhora, aquilo ali, cara, isso... Você vê criança já falando, eu quero ser também, porque o cara ganhou, é mais barato isso. Não, antigamente ninguém queria falar de surf. Eu tenho amigos que trabalhavam em grandes empresas, e há pouco tempo atrás, 15 anos atrás, né, o cara ia pegar onda, chegava vermelhão, mas escondia a prancha, que não queria que a diretoria soubesse que ele era surfista. Pode deixar, não vou falar o nome do meu amigo, mas se ele estiver vendo aqui... Solta! Bomba! Marcelo! Soltou? Cara, entendeu? Mas a boca não é baú? Ontem mesmo fui visitar uma multinacional francesa, o diretor surfa, entendeu? Então, espetacular, né, cara? Você vê, hoje em dia, o cara... é muito bom, tem até um vídeo que você botar, every CEO, todo CEO de empresa deveria surfar, porque o cara que é presidente de uma empresa ou um CEO, ele tem que tomar decisões rápidas, ser inteligente, e o surf, o mar, te ensina isso, tem humildade, entendeu? É democrático, né? O Sabá falava isso, o Burle também. Lá você pode ser o presidente da empresa, ou pode ser um boy, os dois estão ali juntos, numa boa, né? Vem uma onda enorme, você tem que tomar uma decisão, se você mergulha, se rema para o canal, então você aprende a humildade. Você pode ser o maior fortão do mundo, faixa preta, aí vem uma série lá, o cara fica humildinho. Eu ia falar agora isso, que é a relação com o jiu-jitsu, porque é engraçado esse negócio de tribo, né? Que o pessoal do jiu-jitsu é a mesma coisa. Eu fiz uma entrevista com o Renzo, que é meu irmão. Meu camaradão do quebra-mar. E eu lembro que o cara que era presidente da Jeep no Brasil, que é amigo nosso, Sérgio, ele me ligou um dia, eu vim ter entrevista com o Renzo. Eu falei, mas o presidente da Jeep, o que você vê? Ele falou, cara, eu luto, eu faço jiu-jitsu. O cara é presidente da empresa e tal, assim... E ele falou, tem muita gente que hoje os caras estão fazendo... disciplina, né? Aula de jiu-jitsu, fazem de manhã antes de ir pro trabalho, às vezes, caras. Não, porque aí o cara você pega a onda, faz um esporte, o jiu-jitsu, vai pro trabalho, aí você já deixou a tua adrenalina lá, e você consegue ver os problemas da empresa de uma forma mais calma, de uma forma inteligente, com mais... planejamento, né? Não deixa as emoções tomarem aqui e você tomar a decisão em cima da emoção, porque quando você toma errado, né? Agora, que diferença para quando você quis ser surfista, que teus pais, como é que ia falar? O que eles falavam? Eles não gostavam não, né? Não gostavam não. Quando eles viram que você era sério mesmo com isso, o que eles falaram, cara? Isso foi, como é que se fala assim, foi com o tempo, né? Que essa mudança toda de... pessoal respeitar o surf, até na minha família mesmo. Meu irmão era engenheiro, meu tio era presidente da Caixa Econômica, o outro era... Né? Então, eu como surfista era a ovelha negra da família, né? Esse é o não quer nada, ele não quer nada. Mas sempre fui trabalhador. Hang loose, o caramba, sempre fui trabalhador, fazia prancha. Sempre, quando eu era pequeno, meus pais não queriam me dar prancha, aí para eu comprar minha primeira prancha, eu vendia jornal, vendia o chumbo das construções de Ipanema, e que agora
plástico, mas antigamente era chumbo. Nas lojas Ipiranga, ali no Santo Agostinho, na José Linhares, tinha uma loja, né? Tinha o garrafeiro que comprava jornal, aí eu juntava minha grana. Eu também gostava de comprar cabeça de negro para soltar. Hoje eu sou bonzinho, mas antigamente eu tocava o capeta. Tem cara de... Mas na vida tudo tem hora certa, né? Tudo tem hora certa. Né? O cara dele lembrando já assim que eu fazia, puta merda, eu só era pior do que eu imaginava. Pode nem contar, né? Pode nem contar, porque agora... Os pais sabem, assim, souberam só da metade, da missa metade. Só da metade, né? Que a gente podia conseguir esconder bem. Mas é legal isso, né? Que você vê assim, vou dar um exemplo assim, uma menina, né? Quando é adolescente, ela brinca de boneca. Agora, pô, se ela for casada e continuar a brincar de boneca, tá tudo no time errado, né? Claro, evolução. A gente falou de corrida submarina. Quando você é garoto, tá no time de você brincar. Agora, ser casado com filho, não tá no time. Então, na vida, tudo tem o seu time. Mas né? seus pais chegaram a ver você, tipo, quando você... Porque a história que você que trouxe o primeiro campeonato pro Mundial Brasil, pra como é que foi cá, isso? Você... Cara, eu fui disputar o campeonato, é até interessante essa história que pouca gente sabe. Eu fui disputar o campeonato mundial lá na África do Sul. E o Bruno Hermani me conseguiu que eu fosse lá. E era a época do apartheid, né? Uma época difícil, né? Pra gente que sempre tem essa cultura brasileira que todo mundo é igual, né? E aí eu fui lá para a África do Sul e só tinha 2 campeonatos mundiais, 2 campeonatos no mundo. Um na Austrália e um na África do Sul, que era o Gustle 500. Dava $500 para dividir por 16 caras. Então eu ganhava $120 e todo mundo era feliz, cara. Ninguém fazia por dinheiro, né? Não, o pessoal fazia para... Aí o Randy Harry, que antigamente era a Varig, né? A companhia aérea. Sim. Então era Johannesburg, Rio de Janeiro, Los Angeles, Havaí. Aí, Rico, para ter um circuito mundial, precisa ter 3 campeonatos no mundo para ser um circuito. Falei, pô, então vamos fazer um campeonato do Brasil. Falei, mas como? Você não planejou? Liguei para o Alberto Pessegueiro, sabe o que é o Pessegueiro? Claro. Alberto Pessegueiro, claro. Liguei para o Flávio da Brasil Sun, para o Bruno Hermani. Organizamos... Que ano foi isso? Que ano? 75. 75? 1970. Estou comparando futebol aqui, 74, 75. Copa, 75. Aí chegaram os caras todos comigo aqui, improvisamos um campeonato do Cara, arcoador. inacreditável isso, né? Um cara sozinho falou, vamos fazer. E fizeram. E aí os gringos aqui ficaram doidos, queriam pegar as empregadas, moravam na casa dos amigos. Os caras ficaram doidos com as brasileiras. Não queria... E teus pais naquela época viram você fazer isso? Viram, né? Eu perdi meu pai com 16 anos, né? Meu pai, infelizmente, não tive esse prazer de como é que se fala, de ter tido essa alegria, né? Mas foi um momento difícil, mas eu ganhei a garra, né? Quando a gente perde o pai assim cedo, você tem que buscar a garra, né? Imagino, aí eu já tinha perdido meu pai, e aí eu morava ali no Leblon, perto do Clube Flamengo, na Praça Antero de Quental, né? Sabe qual é ela ali? 75 você tinha que idade? Eu sou de 52. Você é um ano antes do meu pai. Ah, é? Meu pai de 53. Essa luz aí agora. Tá novinho. Teu pai aí falando com a gente. Tá? Aqui esse estúdio tá demais. Tá aqui toda hora que a gente fala de alguém. Eu vou te falar uma coisa. Não, tô falando sério. Que eu queria... Aí que eu falei. Aí, eu queria te falar. O meu pai era goleiro do Flamengo, cara. Eu soube disso, eu vi um negócio. E eu nunca consegui achar... O apelido dele era Vianinha, né? Goleiro, né? E aí eu era pequeno, eu não conhecia... Eu me lembro que ele foi assessor do presidente, daí na época... Mas isso anos 50, é isso? Não. Meu pai era de 1901, cara, para tu ter... E meu avô também. Meu avô Zé, o pai do meu pai é de 1901. Ele morreu em 85 com 84 anos. Eu não levei esse papo do futebol tanto com meu pai, né? Eu só sabia que os pais dele também não gostavam que ele jogasse futebol, que não era bem que nem o surf para mim. De 1901 ele jogou 23, 24, né? Entendeu? E aí ele falava que o goleiro não podia, quando o goleiro estava com a bola na mão, o atacante podia chutar na mão do goleiro, cara. Entendeu? Eu me lembro que... Aí era até legal se você tiver, como você vive futebol mais do que eu, saber se achar lá o nome do meu... Então, o pessoal pediu, o pessoal do Flamengo, se alguém tem imagem, alguma coisa. Como é que é o nome dele? Sebastião Viana de Souza. Sebastião Viana de Mas Souza. eu me lembro que ele era conhecido como Vianinha, gozado, né? Goleiro do Flamengo em 20 Aí se ele era de 1901, quando ele tinha 20 anos,
1921, 23, né? E eu me lembro dele com fotos preto e branca. Então, porque agora, recentemente no Twitter, às vezes o pessoal bota uma foto assim do Flamengo 1916, sabe assim, uma foto aí tu vê os uniformes, você ri muito, que é diferentão, né? Aquelas camisas listradas com... Mas os caras parecem que estão vestidos para ir para a empresa, né? Short de linha. Mas é legal, cara. De repente, vai que acham aí, né? E os meus irmãos jogavam... Eu sempre fui pereba em futebol, né? Só dava canelada nos outros e nunca tive essa... Eu sempre fui atraído pelo mar, né? Mas meu irmão jogava no Radar, lá vai bola, que era os futebol de areia, que antigamente futebol de areia no Leblon era muito... Juntava uma torcida enorme, né? Mas depois que eu perguntei, 75, você nasceu em 52, meu pai nasceu em 53. Então, 75, meu pai começou profissional 73, eu acho, 72, 73. Você estava com 23, não é isso? 23, 72 eu estava com 20 anos. 23, mas o que eu achei interessante, voltando do campeonato, que nós fizemos o campeonato, e olha que legal, eu voltei com o Ebrahim Suede, você lembra do Ebrahim Suede, né? Sim. Aí ele veio do meu lado, eu falei, pô, Ebrahim, tu não sabe quem podia me arrumar um patrocínio, cara, eu estou buscando um patrocínio. Não tinha patrocínio na época, Rio. Sabe que ele mandou... Você com 23 anos, cara, trazendo um torneio para cá. E cabeludão, né, cara? Se eu era o cara, até a Janis Joplin e o Jimi Hendrix tinham inveja de mim com o cabelo que eu tinha, né? Todo mundo era cabeludo, né? Aí falou, Rio, procura, sabe quem? Armando Nogueira. Nossa. Aí procurei o Armandinho, né, que é do futebol, né? Aí o Manduca... Uma vez a gente pegou um avião, eu, meu pai e Armando Nogueira, num avião particular que a gente foi para Campinas, numa inauguração. Aí procurei ele lá, o cara me recebeu, cara, pô, o cabeludão, ele me apresentou o Walter Clark, o Roberto Irineu, o Nelson Gomes, que era o diretor da casa, né? Aí tinha o Hans Donner, né? Então, a minha missão era trazer os primeiros filmes do Avaí para a televisão, porque a Globo entendia... Que legal, que quem via a televisão era o mesmo público que consumia os produtos da Globo. A galera do surf consumia os produtos do surf que eram passados na televisão. Então, tinha a ver, né? E olha a maior loucura, em 76... O campeonato foi um sucesso em 75, oficializaram... Entrou no circuito mundial. Aí veio o AME 5000. Aí eu levei o Nelson Gomes e o Randy Herrick lá na Globo, eles deram 30 segundos antes do Jornal Nacional. Nossa. Não, olha, não tinha departamento de merchandising. Então, aí o Nelson Gomes deu, e aí eu sempre tive uma relação muito legal com a Globo, né? Só isso, né? Só isso que ele fez. Legal, eu fico orgulhoso, né, cara? Você praticamente começou tudo. Se não fosse você, de repente vai saber, né? De repente demoraria 50 anos para chegar. Não, se não fosse eu, outro faria, mas o que é legal é que tudo veio na minha mão. Como é que se fala? Naturalmente, com amor, você sabe a diferença? Não foi por visibilidade. Sim, eu entendo. E as coisas sempre aconteceram para mim dessa forma, né? Sem planejamento, mas as coisas boas vêm no meu caminho. Pô, mas é bonito demais, cara. E ver assim, o reconhecimento, porque você... Eu lembro do meu pai falando, desde onde ele sempre falava do Rico e tal, não sei o que do Rico. Você tinha um cabelo preto, às vezes um bigode, né? E tal, ele mostrava assim... E ver que você está aí ainda agora, saudável, pegando onda, tomando as porradas. Aguentei, dei sorte de não ter quebrado o filme, que ela veio com Qual foi a pior, assim, não relacionada a um torneio, mas assim, a aventura que você fez, maluca, que até você falou, puta, mas não acredito que eu estou fazendo isso aqui. Cara, tem muitas. Porra, eu pedi uma, tô crente que queria pensar aqui em uma, não, um monte. Tem muitas aventuras. Você falou, acho que hoje eu vou embora. Você fala assim, de morrer ou de sei lá, o sacrifício, pô, não sei. O que é legal, eu fui campeão brasileiro. De morrer, olha só que legal. De morrer, tem uma aqui, de morrer. Tem várias. Para morrer, já é várias. Posso passar várias aí também. Como é que é o nome daquela menina do Gabeira, né? Que quase. A Maia, nossa senhora, aquilo ali foi um sustão, né? Ela é guerreira, tem admiração pela Maia. Mas uma legal, eu fui campeão brasileiro em Ubatuba. Legal, espero que seja legal. Aí eu quis ir para o Avaí disputar o Mundial que acontecia na Califórnia, em San Diego, né?
Eu não falava nada de inglês. Não. Hoje eu falo legal inglês, mas não foi só good morning, good night, that's it. Não falava nada, né? E aí eu falei, pô, como é que eu vou arrumar? Não tinha nem TV Globo nessa época, né? E aí eu falei, vou lá na TV Rio, que era lá na Urca, na TV Rio, que era, não... TV Tupi. TV Tupi, né? Aí fui lá no Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. O Pelé tinha feito 1000 gols no programa que eu fui lá, né? Aí eu pedi uma passagem para o Flávio, ele me deu, eu fui para a Califórnia, não sabia nada, não conhecia ninguém. Aí eu tinha um amigo meu chamado Russell Kaufman, que é um amigo nosso, que foi um dos pioneiros aqui no Sul, e ele me deu o endereço de um cara, mas o cara morava 2 horas longe da praia, né? E aí eu morava numa garagem, né, cara? Porra, o meu sonho é eu vou pra Califórnia, não tinha nada de sonho, meu irmão. Sufoco geral. Califórnia. Pô, Califórnia, 2 horas, pô, não via nada, eu chegava até a chorar, cara, não conhecia ninguém, falei, pô, que roubado. O cara veio pro Rio achando que tá em Copacabana, ele ia lá pro bairro, lá na Baixada, que é longeão. Aí fui lá, você sabe que nessa época, aí eu conheci o pessoal do campeonato, né, o Randy Herrick, o presidente se tornou meu amigo, esse que trouxe o campeonato para cá, o nome dele é Randy Herrick. Aí fiquei amigo dele, e na época ninguém conhecia o Brasil, cara, só se conhecia Amazonas e Buenos Aires. A pessoa não sabe disso, a gente ia pro lugar, falar Brasil, what the fuck is Brazil? Ou então falavam assim, Buenos Aires, né? Falava, Buenos Aires é o caralho, porra, é o Brasil, porra. E aí o pessoal me conhecia como sul-americano, me conhecia como brasileiro, lá no Havaí no início, coisa, né? E aí é legal, e aí... como é que se fala? Eu comecei, aí eu consegui para morar, um cara deixou eu morar na casa dele, eu parei de trabalhar na GE, General Motors, né? Aí fiquei morando lá e fiz amizades, conheci um cara que fazia filme, e aí ele me convidou para ser o piloto da Kombi e passei a viajar pelos Estados Unidos inteiro. Fomos inland e voltamos pela praia, passando filmes de surf, né? Então já foi a primeira vez que eu fui passear pela Califórnia e comecei a ensaiar o meu inglês, dar aquela enganada. Mas aí foi aprendendo, né? Na foi prática, aprendendo na garra, né? Aí fui para o Havaí, conheci o Randy, aí morou eu, Marco Ora, que morava nessa casa, foi presidente da Quicksilver mais tarde. Só tinha maluco na casa, mas olha os malucos. Foi presidente da Quicksilver. Depois foi o Ian Kerr, foi presidente da IPS, da associação que virou a WSL, né? Ou seja, tem maluco nessas empresas e a gente achando que os caras são normais. O outro era o Mike Larmont, sul-africano, o gerente dele foi presidente da Billabong e hoje uma das principais marcas de surf. Quem tinha mais lá? Tinha... Meu irmão... e o Piretano foi o primeiro campeão do mundo aqui no Brasil, do campeonato Waimea, da Austrália e do... África do Sul, ele conseguiu bons resultados, foi o primeiro campeão mundial em 76. Então, daquela casa maluca ali, cara, os caras ajudou pra caramba, eles largaram também. Acabar com essa maluquice aqui. Aí morava todo mundo duro, né, cara? Então, tinha uma geladeira assim, aí cada um tinha a sua shelf, tinha a sua... sua prateleira. Tinha a sua prateleira, né? Pô, aí tu comprava aquele leite lá, comprava o iogurte, chegava lá, deu Cadê meu iogurte? Cadê meu aí, rapaz? Da acusação. Aí não era ninguém. Investigação. Não era ninguém, né? Eu falei, vou pegar. Só tem maluco. Vou pegar, né, cara? Eu fiz uma coisa lá, estraguei o meu milk, aí o Ian Cash, que foi o presidente, bebeu o leite, né, cara? Aí o cara ficou uma fera. Deu ruim, aí eu fiquei quietinho. Até hoje ele não sabe que fui eu. Para de segundas intenções, ele bebeu meu leite, já ficou olhando pra minha cara. Fala de ele, bebeu uma garrafinha que estava lá. Botei a mistura no leite lá, abri só um pouquinho. Estragou o leite, já sei que roubava meu leite, mas fiquei quietinho, que o cara era enorme, né, Bruno? Nossa, essa é a Califórnia, como é que fala? Sua história é bonita de Califórnia. Muito bom, cara. Né? É aventura, né, cara? Mas o que eu acho legal, concluindo tudo isso que a gente está falando, né? A história, é legal que eu tive o prazer de viajar, fui o primeiro a ir para a África do Sul, primeiro para a Austrália, primeiro para Bali, né? Eu consegui ir para lugares
que ninguém ia, né? E fiz muitos amigos, né? E sempre viajei. Cara, é pioneiro na essência, né? Na essência. E aí, o que é legal é ver o surf hoje, cara, não é pelos campeonatos que eu ganhei, que eu nunca me considerei um grande atleta, mas as amizades e o respeito... Isso que eu ia perguntar. Os caras têm uma... Respeito, né, cara? Mas eles reverenciam você, eles falam, seja né? no Havaí, na Austrália, então não tem nada melhor do que isso, né? Não me comparando, mas seu pai eu vejo ele da mesma forma, um grande ídolo, um cara humilde, um cara gente boa, um cara humano, né? Então, que você está falando assim de caráter, de pessoa, mas você tem uma coisa que assim, no Brasil, cara, você foi quem trouxe, uma coisa legal demais. Isso graças eu entendo, eu sei, como mas é legal, né? Muitos atletas, né? Esse daqui não mexe com a gente, não modifica a maneira da gente pensar. Eu tô lembrando aqui que a gente, a primeira vez que nós começamos a ver coisa de surf e tal, tirando videogame, que videogame tinha muito depois, mas eu lembro do que teve aqui o Cadu Moliterno também, foi Armação Limitada. Televisão é fogo. Eu ajudei ele para lá. Eu ia te perguntar isso. Com os Black Trunk, Black Trunk do Havaí lá. Como é que é aquele maluco lá? Fairched. Nossa, esse aí Mas eu conheci ele aqui no Brasil, cara. Mesmo? Eu conheci ele aqui no Brasil. Ele estava morando na casa do Lipe de Long, sabe quem é? Lipe de Long. É que o filho dele, aquele Felipe de Long, que é cantor. Sim. Aí... O que aconteceu? Ele estava na casa do Lipe, ele não podia ficar mais lá. E eu acolhi, como todo mundo me acolhia lá fora, eu também acolhia todo mundo aqui no Brasil que eu pudesse, né? E ele veio morar na minha casa e tratou muito eu já tinha perdido meu pai, minha mãe era viúva, né? Foi muito educado, né? E a gente se conheceu. Quando eu cheguei lá no Havaí... Ele tinha uma fama lá de brabo, né? Mas irmão? eu não sou bravo, não me meto com ele, então... Eu vi que tem um documentário que fizeram seu, né? Surfar é coisa de rico, que o cara fala, né? Ele fala que eles foram lá na casa do cara... Não, eu levei todo mundo com medo e você chegou lá, o cara te tratou... que ele estava fazendo os campeonatos os campeonatos, ele tem um campeonato de tubo, né? Então estava na semana do campeonato e que ele estava querendo fazer o campeonato dele, shoot out, é o campeonato de tubo, né? Tá. E aí ele não estava tendo tempo de dar uma entrevista, mas ele só faltava, era o último dia. Eu liguei às 6h30 da manhã, Rick, você me acordou? Porra, brother, te acordei mesmo, cara, porque, porra, você tem que me dar entrevista, a gente é ou não é, irmão? Kuruta give to you this morning. Yeah. No, he don't give. I take it. But him, he come with me everywhere. I just tell him, don't talk. Just keep your mouth shut. Mas eu sempre me pus em meu lugar, nunca quis saber o que ele fazia. Quando eu estava na casa dele, vinham os caras mal encarados, eu saía fora, né? Que eu não gosto de ter envolvimento, cada um com a sua, né? Cada um com seus negócios. Né? Mas é legal, né? Que ele te respeitou. Né? E esse ano que eu fui lá, cara... Eu fui no campeonato Ed Aikau, tinha muita gente lá, Rico, passa lá em casa. Aí fazia um tempo que eu não... Aí eu passei lá, cara, e estava eu e ele sozinho, aí ele me deu um abraço, falou, Rico, pô, que bom que você teve daqui. Em inglês tem uma palavra, you make my day. Aí hoje ele está mais calmo, né, cara? Então, ele está com que idade? Ele tem a mesma faixa etária? Assim, eu acho que ele é mais moço do que eu, né? Mais novo. Mais novo do que eu, sei lá, uns 5 anos, 3 anos. Mas... É que eu falei, você estava falando, você conheceu ele aqui, na época esse negócio da Armação Limitada foi antes. E aí eu liguei para meus amigos, o Cadu morava comigo lá no Havaí, na casa do Gordinho, né? Não na mesma época. O Cadu disse que nem era surfista e de repente botaram ele nesse negócio, ele começou a ver. Todo mundo associa ele com surf. Você viu o depoimento que ele deu, né? Ele era o cara, mas eu botei eles nos mares grandes lá, cara. O Cadu mandou bem, cara, né? Jubilula, né? O André Debiase. Quem teve aqui essa semana foi o Igor Lage, que fazia o John Lennon na Top Model. Sei. Quando eu te contei, você falou que com a Top Model também você ajudei a fazer no Léo Maia. Era uma casa lá na Praia da Macumba e ajudei lá no cenário, né? E o Evandro, nessa novela, o Evandro surfava na novela, né? E ele usou uma cordinha pequena, que a prancha, vamos supor, se essa prancha é 7 pés, você tem que usar uma cordinha um pouquinho maior, 8 pés ou 7, 6. Se é um pranchão 9 pés, você tem que ter uma cordinha 10 pés. Ele surfou com a cordinha curta, aí ela responde muito, aí quebrou a cabeça dele no meio da novela, né? Então tiveram que tomar uns pontinhos, né? Aí tiveram que dar uma forma lá dele
tá presente, mas não aparecer Pô, por então lá. isso aí foi 80 e pouco, então nesses anos todos você já deve ter sido chamado várias vezes para ajudar a Eu fiz fazer. Como é que fala? Três Irmãs também, não teve a novela Três Irmãs? É que eu tô falando isso com o Cláudio Adão, por exemplo, tem um pessoal do futebol que também ajuda, por exemplo, a novela, a preparação de Júnior, novela. né? Lá o da Avenida Brasil, ele treinou o Cauã, treinou o Murilo Benetas, e você... Aí nessa daí eram vários atores, né, cara? Aí eu tinha que arrumar um dublê. Você tá falando qual? Top Model? Não, depois Três Irmãs, né? tá. Aí tinha uma tecnologia que eu tinha que arrumar um dublê, que eles tiraram a cara do surfista e o surfista, como é que se fala? O ator surfava muito bem, porque tirava o rosto, né? Não sei se eu expliquei legal. Não, sim, que eu não, como eu não vi essa novela, É que era das 7, tá. Entendeu? Então mudava. Tá trabalhando nesse horário, né? Você falou das 7, foi engraçado, tipo, você não viu porque era das 7. Não, porque normalmente quando vê é mais tarde, né? Assim, a novela das 9, né? A das 8 é mais famosa. É mais famosa. Que sacanagem. Não, a Top Model eu acho que era das 7, 6, sei lá, e eu assistia... Pô, mas aí foi todo legal. mundo assistia. Aí foi essa novela, foi o Rodrigo Hilbert, Sim, era um dos personagens. Aí foi o cara que eu tive mais dificuldade de arrumar, que ele tem o perfil sulista, alto, né, louro, né? Diferente. Aí eu chegava na praia assim, ficava olhando assim, porra, onde é que eu vou arrumar um surfista cara louco? igual esse daí de puta, dublê. tá ruim, cara. Aí foi difícil, né? Aí era legal que conseguia arrumar, mas o cara que arrumei era um baiano, que tinha que ter a forma física mais ou menos. Pegou um baiano para virar um gaúcho. Aí foi legal, né, cara? Agora, como é que é o nome? Sabe outro que eu ensinei? Que é um cara maravilhoso, o Marcos Palmeira. É mesmo? É, Marquinho. Ele Nossa, era, não sabia. Mas pra quê? Foi o quê? Novela? Nessa novela eram vários artistas famosos, né? Entendi. E aí era legal que eu tive acesso a ele. Ele é ele é que nem o Palmeira, Evandro, né? O que o Marquinhos é aquele cara maneiro, um cara humilde, um cara maneiro, simpático, né? Eu gosto de gente assim. Não, o Evandro é demais. Aí, chocante. E eu estudei com o Evandro, né? Cara, Evandro é demais. Eu estudei, não sei se foi 11 ou 13 escolas, fui expulso de várias, né? Imagino. Né? Porque era convidado, o cara, pô, Rico de Souza, não ri não, hein, cara. Embaixador aqui, o cara não é fácil não. Não, eu estava fazendo curso para embaixador, mas não estava emplacando, né, cara? E aí o Evandro estudou comigo no Santo Agostinho, né? Aí me convidaram para sair, né? Porque o Ciro Darlan, eu briguei com o Coroinha dentro da igreja, né? O Ciro Darlan era Coroinha, sabe o Ciro que é o juiz? Sim, eu sei. Ele fazia aquele negócio Aí um dia eu gostava de figurinha, poc-poc, né? Aí o cara pegou minhas figurinhas todas, eu virei o bicho, não vai levar não. Meu Deus do céu. Mas era tu não se juntou com aquela galera de jiu-jitsu nas brigas, não, nas maluquices, não? Nunca fui de né? briga, Porque, mas... A história do jiu-jitsu, tem uma história muito boa, que o jiu-jitsu começou a ficar mais famoso, o Sabá estava no meio. Eu sei a história, ele contou aqui. Tem duas. Hollis, a do Hollis, o Rebeck brigou com o Hollis. Sim. O Hollis foi o que faleceu, né? Sim. Aí ele mexeu com o cara errado. Aí ele tomou porrada. Aí ele foi lá na academia do Hollis, aí tomou porrada. Aí depois vieram no arpoador. Aí estava eu, Sabá, Murilinho. Juntou todo mundo. Que o arpoador antigamente era aberto, então tinha um correio lá no arpoador, sabia? Sim, Você podia ir de carro até lá atrás. Aí eu estava lá, aí chegaram uns caras para dar porrada lá do jiu-jitsu, aí o cara pegou meu pescoço, quando ele viu, só ficou com a minha camisa na mão, ó. Se mandou. Se aí fora, né, cara? Fujão. Eu não sou lutador, cara. Mas ele contou, o Sabá contando que depois eles tiveram que fazer uma reunião e tal, e acabou que os surfistas começaram a ir lá fazer aula de jiu-jitsu. Aí começou a ter, mas a coisa cresceu, que em 75, quando eu vim da África do Sul, rolou um dos havaianos, quebrou a prancha do Foca, que é outro surfista, né? E aí eles estavam todos na minha oficina, aí foram vários caras lá e bateu. O Rickson brigou. O Rickson tinha 15 anos, mais ou menos, né? Que depois culparam, acharam que era você. Acharam que era meu. Né? Acharam que era eu, não tinha nada, nem sabia de nada, cara. Aí, eu falei, Ed, eu sou um cara verdadeiro, eu sou um homem, eu não vou fazer. Aí o jiu-jitsu começou, aí
se tornou internacional, né? Entendeu? Caramba, com o Rickson com 15 anos. O Rickson é cascudo, Aquele ali né? é casca grossa mesmo, né? Esse é Rickson Grace. Engraçado como o Rickson, todo mundo, cara, os caras, todo mundo idolatra ele. Ele é muito... Respeita, né? Demais mesmo. No Big Brother agora também, o Pedro Scooby, né, cara? Ficou famoso, todo mundo falando Mandou dele bem. E falando muito do surf também, né, cara? É muito bom, né, ter esses ícones aí, né? Mesmo que seja uma coisa, né, reality show, mas, pô, é legal, cara. Outra coisa que aconteceu com os Grace, que eu já fui preso, sabia? Não, olha só, ainda não tinha perguntado, mas eu imagino. Mas foi por uma causa boa. Ah, causa boa. Eu ia disputar o Mundial no Havaí. Aí o mar estava com uma ressaca enorme. Aí eu morava no Recreio, aí fui para o Arpoador, mar perfeito, maravilhoso, assim, espetacular. E ninguém na água. E antigamente tinha a polícia especial que não deixava. Era proibido surfar no rio, por causa que quebrava a cabeça, só podia surfar antes das 8 da manhã e depois das 2 da tarde. Tudo por causa da cordinha, da tal cordinha. Porque como tinham muitos acidentes, na época da ditadura, proibiram, né? Então, você só para entender que é complicado, você só podia surfar nos cantos de pedra a 200 metros, Canto do Leme, 200 metros, Canto do Arpoador, a 200 metros, Canto das Pedras, a 200 metros, antes das 8 da manhã e depois das 2 da tarde. Aí era 10 horas da manhã, o mar perfeito. Maravilha a ditadura, né? Não, cara, mas a razão não era por causa da ditadura, era porque quebrava a cabeça e aí nego sentava o pau no surfista. E aí o que aconteceu? Cheguei lá, tinha a polícia especial, eu falei, seu guarda, eu vou surfar. Não, você não vai surfar. Eu falei, seu guarda, não tem um banhista inverno, tem ninguém na praia, pô, eu vou atrapalhar. Não, você não vai surfar, não. Eu falei, pô, seu guarda, olha aí, todo mundo, eu vou disputar o Mundial, você não vai surfar, não. Se você for surfar, eu vou chamar o choque. Mas, seu guarda, que alguns deixavam, outros não deixavam, né? Eu falei, seu guarda, pô, alivia ele. Não vou. Vou chamar o choque. Não chama um choque, não, chama 2. Que eu vou para dentro d'água, aí ferrou, né? O cara quer quebrar ali, eu não era do joelho, eu só tomava porrada, né? Eu vivia todo machucado. Não fugiu dessa vez, fez o contrário. Aí eu fui para dentro d'água, aí foi todo mundo atrás. E nessa veio o campeão, o Helson Grace, sabe quem é o Helson? Que levou o jiu-jitsu para o Havaí. Claro. Aí veio o cara, nego de metralhadora, nego lá no pontão, helicóptero, parecia que estava atacando o morro, a comunidade. Aí eu falei, pô, se eu for sair d'água, vou ficar ferrado. O cara com meus dentes vai me reconhecer rápido, né? Desacatei o guarda, o cara ia me reconhecer. Vou sair d'água não. Aí saiu todo mundo, só ficou eu e o Helson Grace na água, né? E aí eu falei, cara, vou remar até o Sheraton. Nessa época eu tinha acabado de construir o Sheraton. E o mar de ressaca. Leblon ali, eu falei, pô, São Conrado, né? Tinha acabado de construir, devia ser 73, 74, sei lá, né? Aí eu falei, pô, os caras não vão me perseguir até lá, né? É muita força de vontade me perseguir até lá. Aí fui até Montenegro, agora já até mudou o nome da rua, que o PP morava ali. E os guardas tudo atrás de mim do Helson. Falei, pô, porque eu acho que os caras vão seguir a gente. Mesmo. Aí eu voltei para o Arpoador remando, que eu remava que nem um cão, né? Magrelo assim, rema muito. Fugitivo da polícia. E aí quando você está fugindo, tu rema mais rápido, né, cara? Não sei, eu nunca fugi. Meu irmão, eu nunca fugi da polícia. Rema e corre mais rápido, né, cara? Ele fala assim, né? Porque você sabe, né, que, pô, que a gente foge da polícia, a gente corre mais. É bem mais rápido, né, cara? Eu lembro, eu corri muito. Aí eu voltei lá no Arpoador e o Paulinho Proença tinha comprado uma Kombi, daquelas que... Vai dizer que vocês entraram na Kombi e saíram fugindo. Aí falei, me pega lá no Sheraton, entendeu? Aí foi ele e o Otávio e foram até o Sheraton. Estou me sentindo falando com o Pablo Escobar aqui agora. O quê? Fugindo da polícia. Não cheguei a tanto, né? Não, mas a gente não faltou com respeito com ninguém, não bateu em ninguém, só estava surfando, cara. Surfar é coisa de rico, né? Já não falava do filme, né? E aí, meu plano era da Niemeyer até hoje, quem mora lá, quem morava lá era o Sérgio Bernardes, aquele arquiteto, né? E eu pescava no lugar ali no Portinho, então já conhecia aquela área ali, né? Aí eu tentei atravessar a Bahia rápido, os policiais assim pela beira, e eu reto, né? Mas só que meu plano não deu tão certo assim e a gente chegou junto, né? E aí tinha uma pirambeira assim dos 30 metros, aí subi a pirambeira, os guardas atrás de mim, né? Eu com prancha, com tudo, né? Nossa. E aí pulei para a casa do Sérgio Bernardes
E aí o Ratão e o Otávio já estavam lá dentro, né? E o Helson Grace, eu tinha a manha do mar, né? Ele tinha a manha do jiu-jitsu. Então eu subi com o balanço do mar e segurei nas pedras que nem um siri, né? Caranguejo, né? E ele se ralou todo, né? E ficamos esperando ele. Aí ele demorou, chegou todo ralado lá ele foi lá na Kombi. Aí quando saiu na rua, aí, pimba, os policiais pegaram toda a gente e levaram lá para... Parece que as perseguições nos Estados Unidos, você vai na... Pô, o nego vai atrás. Aí os guardas, uns muito chateados, falei, pô, seu guarda, porra, eu não fiz nada, não desacatei, não briguei, porra, só fugi, pô. Só fugi, porque eu tô cansadão, porra, imagina eu que vim remando, porra. Né? O policial falou cansadão. Os caras estavam bravos. Imagina eu que tô fugindo de você, rapaz, uma hora. Calma. Quantas horas durou isso? Quanto tempo durou isso? Porra, começou de manhã, quando levar, começou de manhã. Não, mas calma. Aí na ida, na ida lá para onde é o metrô, onde era a academia do Grace, ali na Grace. Figueiredo, ali era um batalhão onde levaram a gente para lá, né? Não foi para DP. Foi pro batalhão. Aí eu passei na Aqua Center, era ali na Francisco Otaviano, aí chamamos, eu falei, porra, deixa parar isso, eu vou chamar o Bruno Hermani. Aí falei com o Bruno Hermani, que era o campeão, você era um cara... Pediu o policial dar uma paradinha. Aí chegou lá, o Bruno mandou bem e saiu fora. Aí viramos o herói da praia, né? Eu não era da Armação Limitada, mas... Dá pra fazer um programa, isso é um documentário, foi maneiro, cara. E no filme o Helson conta isso, né? Você tinha que fazer uma sériezinha com os atores fazendo vocês aí fazendo isso aí. Mas foi legal, cara, porque aí foi uma história... Essas coisas não podia, com o celular hoje não dá para fazer esse tipo de coisa hoje em dia. Imagina se tivesse celular na época de vocês. Não tinha. O que não ia viralizar? Não, ainda bem que não tinha celular. Você não ia poder fazer isso. O que é legal, assim, que eu aprecio, quando eu falei assim, que a gente era bagunceiro, porque não tinha asa delta, não tinha esses voos, o nego não pulava de paraquedas, não tinha muita adrenalina. A única adrenalina era o surf, né? Então, sabe, a gente tinha que soltar a adrenalina de outra maneira. Eu sei quando começou a asa delta aqui no Brasil, aqui no Rio, né? Porque eu lembro... não sei, foi dos anos 70, anos 80, sei lá, anos 80. O Sabá era voador. Era? O PP era voador, né? Eu sei. Vários caras do surf migraram para a asa, né? Não posso esquecer de dizer que meu amigo Pedro me mandou para falar assim, fala com ele do açaí dele, que é o melhor açaí, que não sei o quê, vai tá bom, vou falar do açaí. O açaí já tomou meu açaí? Não tomei, eu pensei que se tivesse, eu ia trazer aqui para mim, né? Não trouxe. Eu tenho uma parceria com a Chevrolet, e a Chevrolet... Pedrinho, abraço, aí falamos de você. Aloha pra ele. Beleza, o açaí é bom mesmo, né? Vende em todos os fazanos de todo o Brasil. O açaí rico, né? Botar aqui no REC 77. É bom mesmo, o negócio... Quanto tempo já tem isso? Já tem, a gente lá no Rico Ponte já está há uns 22 anos, né? Mas o meu açaí com a minha receita deve ter uns 8 anos, mais ou menos, 8, 10 anos, né? É só botar ingredientes de melhor qualidade, aí é como um bom vinho, né? Um bom vinho você tem que botar ele no barrico de carvalho, né? Amadurecer ele, né? Mas isso então não tem, como é que fala, na praia ali naquele negócio? Não, só em lugares especiais. Quando você quiser, aqui pode ter. Né? Aqui pode ter, aqui é um lugar especial. Só tem gente fera aqui. Cara, o Zico, se ele gostar de Havaí, manda uma caixa para ele. Com certeza, que meu irmão, o pessoal adora açaí. E a gente tem o orgânico, que é o que o fazano compra, e tem o que mais vende é o que leva um pouco de Guaraná, né? Bem gostoso, né? Pô, que legal. O que mais tem aí? Porque você tem já teve tanto produto, tanta coisa sua aí, cara. Que tem algumas aí que você tem, que você pode falar aqui? Ou que já teve também, que já tiveram. Eu fiz uma grande parceria com a Líder, né? Eu vendia minhas roupas na Líder, né? E fechei também com a C&A, era para vender em 80 lojas, vender os produtos ricos em 294 lojas. Foi e agora tem uma para sair bacana aí, mas vou botar aqui no forno para
Não tem exclusiva pra não, gente não, aí? não, Porra, não, é porque cara. tem uma grande marca aí, que é, para mim é a melhor de todas, que estou licenciando a minha marca e Maneiro. já estamos numa fase de negociação. Mas a gente, é que nem o Zico, ele guardava no sapatinho ali, pimba, fazia o gol, Que né? brincadeira, Não, olha, pimba, segredo. né? Quando o gol bate na rede, é moleza, aí todo mundo vê, né, cara? Não? Cara, que demais, cara. mas Você é- também teve você teve uma... Tem um Museu do Surf que está no Grupo Museu, Cataratas, né? aham. O que mais que eu faço? São as pranchas de surf, que as minhas pranchas são pranchas especiais que eu faço. Gosta daí, igual, tipo... Essa tal de Zico, esse Tal cara é de bom. Zico, Tal de é. Zico, esse cara é bom, né? maneiríssimo, cara. Hoje as minhas pranchas eu faço para surfistas de onda grande, fiz para o Alemão, fiz para o meu filho Eric, para que legal, cara de ondas cara. grandes. São pessoas que valorizam a marca, entendeu? Aham. Né? É uma prancha assim de qualidade. Pô, tem mais alguma coisa maneira aí que você Não, tenha o pra... que eu queria falar assim, que é o mais importante, é agradecer a Deus, né, cara, Pô, que a minha amém, família, amém. né, de eu ter conquistado, que eu acho que o cara para ser rico, ele não precisa ser rico de dinheiro. Ele para ser rico, ele tem que ser respeitado, ele tem que ter o básico para viver, tem que ter o seu carro, tem que ter... Aliás, meu carro não é nem o meu carro é da Chevrolet, que eu tenho patrocínio da Mais Chevrolet. um, esse cara não para, rapaz, vou colar em você. Eu vou não colar é em você, meu eu preciso carro, né? disso. Não. Tudo meu é pago, né? Se vai ter uma parceria com o Tênis, eu Com a compro. Chevrolet, não pago IPVA, não pago as multas. É brincadeira. Quem paga a tua luz lá na tua casa, a tua água? Não, essa é a minha esposa. Não, mas é legal que a gente vai fazendo amizade, né, cara? Com certeza. Pô, até demais até, pô. O cara que fugiu do policial e conseguiu dobrar aqui na galera, porra, dobrou o maluco lá do Havaí, porra. Esse cara consegue tudo. Quase tudo, né? Não, Pô, mas cara, o que é legal é que a gente vai amadurecendo e vai vendo que os valores da vida não é só a grana, a gente tem que ter o básico, tem que ter respeito, que é uma coisa que eu prezo muito, né? Essa é a maior riqueza, né? Ter o respeito, ter uma Honestidade, família legal, família. tem 2 filhos, o Eric, que está agora em El Salvador surfando, o outro, Patrick, que está começando a trabalhar Com comigo. Neto já não? Não, Ainda não. não? Deixa quieto, deixa Que quieto. isso, Ei, cara, mas Neto... Tô novinho, então... Pergunta meu pai depois, que ele quando começou, ele quer mais de todo mundo, era com 9. 9? 9, eu tenho 3. Vou dar uma televisão para ele, para ficar... Dar a televisão... Não, pra gente, né? Pros filhos que estão fazendo os netos. Tem um netos. amigo que o filho dele disputou Sem a final... internet em casa, foi isso. Caiu o Boninho. Wi-Fi, 2 anos. Caiu o Wi-Fi, quando cai o Wi-Fi... Fala. Não, mas é legal tudo isso que a gente conquista, o respeito, os amigos, né? E eu acho legal ser simples, né, cara? Né? Eu gosto de conversar com o gari, com o porteiro, com o presidente, ser assim um cara... Não é difícil a gente tratar todo mundo bem, né? Tratar todo mundo igual, não é difícil. É impressionante como para algumas pessoas isso é difícil. É difícil, tem gente que nem se mistura, né? Assim, mas triste, eu acho legal e eu acho bacana. E eu sinto que as pessoas admiram você ser humilde, ser um cara simples, né? E na vida, as coisas mais simples são as mais legais. Pôr do sol, uma viagem com um amigo, né? Pô, as melhores coisas da vida são as histórias, são as coisas simples, né? São as histórias. E aí eu te agradeço aí, queria deixar... Pô, meu irmão, foi demais, cara. Pô, um abração aí, que que assim, é Zico, é Tico, é Rico, é Fico. Né? Zico e Rico. O pessoal do 4 nomes, do 4 letras aí. Não, é fácil de falar, né? É muito bom, cara. Então, meu irmão, ó. Dê um abraço aqui, parabéns. Obrigado. Aí. Eu vou terminar dizendo o seguinte, que os humildes, como dizia minha prima aqui, os humildes têm proteção divina. Legal. Proteção eterna. Então, vocês têm... E Deus sempre está... Outra coisa que eu noto nos recordes que eu fiz, que eram bem difíceis, quase impossíveis de fazer, sempre tem uma ajudinha ali de Deus ali, porque se dependesse de mim não rolar, mas chega a hora lá que ele manda aquela marolinha, dá um jeito lá e acontece. Ajudou muito, ajudou até na fuga lá. Até um certo ponto. Depois não teve jeito. Mas foi bom, foi bom. Foi bom, mas tá contando história aqui agora. Cara, e aí, na época, o Evandro falou que a gente virou herói da praia, né? Que a molecada, você com 18, 20 anos, né? Dá um balé ali, né? Mas o que é legal... Se você cansou, imagina eu que estou fugindo. Mas o legal que foi sem fazer nada errado, sem desrespeitar ninguém, sem brigar, foi só remando, devagarinho. Se aqueles policiais hoje estão vendo aí o que é o surf agora, tá vendo? Olha aí, ó. Se orgulhar, né, cara? Dá um alô aí pra eles. Alô. É isso aí, galera. Obrigado. Irmão, obrigado. Foi demais, cara.